Estamos já ao vivo. Que horas são? Que horas são? Que horas são? 19h19. Boa noite. Vocês estão me ouvindo, gente? Quem já tiver entrado aí. Esperando a nossa linda, maravilhosa. A nossa linda e maravilhosa Janete. Pede para entrar aqui, amor, por favor. Olá! Vocês estão conseguindo me ouvir? Olá! Vocês estão me ouvindo? Que eu não tô ouvindo. Vivo! Que delícia! Estamos ao vivo, assim que eu conseguir botar som no trem, gente. Eu vou distribuir Pronto. nossa live. Agora eu tô ouvindo, Janete, mas eu tô ouvindo você muito baixinho. Oh, por quê? Não sabe, olhou. Melhorou? Melhorou. Mestre Ótimo. Wilson, o senhor tá aí, lindo, maravilhoso. Oi, Distribuir a Grise. live. É? E aí, Rê, boa noite. Que maravilha estar aqui com você. Que convite delícia, Rê. Então, a gente retorna e aí a gente tem que retornar com chave de ouro, não é, meu amor? Depois de um período sabático, agora estou aqui retomando, mais vitaminada, mais bonita, né? Melhor e mais humilde também. Modesta e humilde é demais. Modesta. E aí, assim, a Janete, para quem não sabe, é uma grande amiga, é um excelente terapeuta e não fazia sentido eu retomar isso sem alguém que é tão especial, tão cara para mim, né, nesse momento. E para falar de um tema que a gente já vem conversando há um tempo, né, em função de algumas histórias que a gente vai ouvindo, de algumas coisas que a gente fica sabendo, de alguns tricôs, né, que a gente faz. E aí eu falei, não, peraí, né? É a Janete que tem que estar comigo aqui nesse momento. Deixa eu só acender uma luz aqui que eu tô parecendo que eu tô. Eu tô parecendo que eu tô. Como é que fala? Ui, Melhorou, tava muito amarelo. aí. Então, e aí chamei Janete, né? Pra estar aqui com a gente. Ui. A nossa divulgação fala sobre papo de relacionamento, né? E a gente vai falar do processo de autocura. E o que tem a ver relacionamento com autocura? Uh, Né? Tudo e mais alguma coisa, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala dos relacionamentos todos que a gente tem. Comigo, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as coisas, com as pessoas, com a situação, né? E tem tudo a ver. Então, assim, eu tô fazendo só essa primeira explicação, porque papo de relacionamento, e aí eu chamo para uma live falando de autocura, ué, vocês estão doida? Tamo, mas não é esse ponto. E aí eu tô, né, já alinhando as nossas expectativas para a gente poder começar a falar disso, mas antes, Janete, eu queria que você dissesse um pouquinho, né, sobre você, sobre o que você tá achando dessa brincadeira, enfim, se apresente. Querida, olha, para começar, é maravilhoso estar aqui com você, né? A gente é parceira, não é da agora, né? Nossa parceria é assim, selada, né? Assim, com muita vivência. Então, eu quero começar agradecendo esse convite, agradecendo a presença dessas pessoas incríveis, tanto as que estão assistindo agora, já estão dando um monte de coraçãozinho aí que eu estou vendo, como as que vão assistir depois. Porque quando mulheres se unem para falar de cura,
essa cura é potencializada, não é? Então, meu nome é Janete Scofield, eu moro no Distrito Federal, né, no entorno de Brasília, trabalho com autocura, sou professora universitária também, na área do direito, faculdade aqui em Brasília também. E estar nessa área terapêutica, neste momento que o planeta está vivendo essa transformação incrível, é um privilégio. Porque quando a gente cura, quando a gente trabalha com a cura do outro, a gente se cura também. A gente cura nós mesmos, a gente cura nossas famílias, a gente resolve nossos problemas transcendentais que nunca foram mexidos de outra ordem, né? E a gente vai aprendendo, né? Recentemente, eu e Renata estivemos juntas e, assim, numa tarde de conversa, é como se a gente pudesse escrever um livro de tanto insight que vem, de tanta clareza que se coloca, né? Então, reunir aqui nesse caráter, assim, de expansão para o mundo é maravilhoso. É um portal incrível. Eu só agradeço a oportunidade de estar aqui, realizando esse trabalho Obrigada. com você para falar sobre essas coisas incríveis. Pois é, eu gosto muito de trabalhar com você, Janete, porque eu falo assim, Janete, vamos fazer uma live quinta? Vamos. Não sabe nem do que é, mas vamos. É bora! Então tá, então vamos. Ô, Renato, eu tenho uma frase que para mim é melhor do que eu te amo. É bora. Ah, Bora ali, bora. querida. Bora ali, querida. Para mim Bora. é melhor do que eu te amo. Eu não quero nem Se saber para chamar, onde eu quero ir. se chamar para uma prainha, então. Então, gente, é assim. A gente foi passando, né, por uma série de coisas, né? A gente vai passando durante a nossa vida e alguns momentos são mais importantes, né? Acabam tendo um pouco mais de relevância. E nos últimos 6 meses, por aí, eu passei por uma série de eventos que me fizeram repensar muita coisa, né? E coisas que foram acontecendo na minha vida, né? Questões familiares, questões financeiras, questões de saúde física, né? Questões de relacionamento afetivo, enfim, uma série de coisas que me jogaram de cabeça para baixo no meio do nada, né? Era assim que eu me sentia. E uma das coisas que me ajudou demais, 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 demais passar por esse processo foram duas compreensões que eu fui adquirindo ao longo dessa caminhada. A primeira delas é que muitas e muitas vezes a vida nos traz questões para que a gente se fortaleça para subir um próximo nível, né? E quando você internaliza isso, né, que a gente fala assim, cara, Deus está me preparando para um trem melhor, né? Então, deixa de ser um problema, deixa de ser uma dor, né? Para ser, uai, esse trem pode ser legal. Vamos lá ver o que vai dar, né? E a outra questão que me ajudou demais é a compreensão do que é dor. Porque alguns eventos talvez não precisem ser caracterizados, qualificados como dor, né? A gente pode olhar para isso como oportunidade. Oportunidade de se rever, oportunidade de checar se aquela estrutura que a gente construiu é realmente para a gente, né? Se aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida são realmente as pessoas que têm que estar ali naquele momento, né? Porque tudo tem começo, meio e fim. Então, um relacionamento lindíssimo com um amigo maravilhoso que você tem, um dia chega ao fim. Porque ele entrou na sua vida com um propósito, para te ajudar a enxergar coisas que sem ele você não veria, ou vice-versa, ou ambos. E cumprida a sua missão, ele segue o caminho dele e você segue o seu. E tá tudo bem. E eu não deixei de gostar, eu não deixei de amar, eu não deixei de me preocupar no sentido de querer bem, né? Mas não faz mais parte dessa estrutura. E aí
eu, ao mesmo tempo que fui vendo essas coisas, eu também fui vendo aonde é que estavam as minhas dores e por que que elas apareciam. E muitas delas vinham por conta do apego, né? De não querer soltar aquela pessoa, de não querer soltar aquela situação, de não querer soltar aquela coisa, aquele pensamento, aquele sentimento, não deixar fluir, né? E quando a gente deixa fluir, a história muda, né? E essa história de deixar fluir é um negócio tão engraçado, né? Eu falo que Deus tem um senso de humor assim incrível. Eu e a Janete, nessa tarde que ficamos conversando, estávamos falando de uma paciente, né? Que eu tenho. E eu, assim, Janete, eu não sei mais o que, que eu faço para ajudar. A Janete falou: ai meu Deus, eu também não sei, porque você já tentou isso, você já tentou aquilo e tal. Aí saí de lá sem a resposta, né? Porque eu fui contando com a sabedoria de Janete. Falei: Janete, vai me ajudar. E aí, 2 dias depois, aí eu falei assim: ó, quer saber de uma coisa? Eu vou entregar esse negócio pro universo, vou deixar fluir e seja o que Deus quiser. 2 dias depois, essa paciente entrou em contato comigo e falou assim: olha só, eu tô revendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Falei: oh não, gente. Oh não. Mágica de Você jura? milagre, é isso aí. Não é? Então, assim, eu queria, Janete, eu quero que, Janetinha, que você coloque aí nessa nossa conversa como é que você percebe toda essa dinâmica, né, do processo de cura, com todas as suas dores, com todas as suas belezas. E aí depois a gente vai dando uma cara um pouco mais objetiva e prática, né, do dia a dia. Porque falar da teoria é lindo, mas aí a gente até dá uns exemplos. Mas eu queria que você desse a sua percepção disso. Renata, eu tenho falado muito com as minhas mentorandas uma seguinte frase: eu estive no inferno e eu saí de lá. E eu conheço todas as portas. Quando eu uso essa frase, eu quero dizer o seguinte: quando a gente às vezes passa por alguns sofrimentos, e às vezes alguns deles são demorados de transcender, de você sair fora disso, na verdade ali é muito mais do que um aprendizado, é muito mais do que um sofrimento. Ali é uma capacitação, um diploma que você recebe de poder ensinar. Entende? A gente recebe uma capacitação. Como se fosse assim: agora você formou nisso, você pode ensinar outras pessoas que estão entrando nesse caminho. Então, toda essa trajetória minha hoje até fiz um post falando sobre isso. Meu post da quinta-feira, meu TBT, né? Foi Lindo, eu falando vi. sobre... Pois é, foi falando sobre isso, né? Hoje eu estou numa posição confortável. Eu olho para trás como se eu estivesse num camarote. Já estou segura, já sei do que está a minha vida, eu já posso fazer o que eu quero, né? Já estou num conforto e eu olho e falo: Janete, olha, deu certo, funcionou. Mas chegar até aqui não foi fácil. O ano passado, eu estava. Antes de falar sobre o ano passado, quando eu fiz o meu primeiro curso de Teta, o DNA básico, eu acessei uma informação chamada Portal da Morte. E Vaiana Stibel fala muito disso. Ela fala assim: é possível você acessar o Portal da Morte sem precisar morrer. Você faz um planejamento, o planejamento se cumpre num tempo melhor, mais recorde, e aí não tem previsão para você deixar o planeta, você pode reprogramar aqui mesmo, com novos mentores, novas reprogramações, etc. E aí, lá, eu acessei isso, falei: que bacana, né? Mas, assim, isso não deve ser para mim, não. Isso aí é para quem realmente tem uma missão, sei lá, essas pessoas aí indianas, esse pessoal da alta vibe, né? Aí, quando foi no final de 2020, nós estamos em 22, né? 2020, no final do ano, no Natal, eu estava reunida com a minha família lá no interior da Bahia. E aí nós celebramos muito o fato de não ter ninguém, não ter perdido ninguém na pandemia.
Não estávamos todos juntos, mas até quem não estava ali estava vivo. Isso foi Uhum. motivo de muita comemoração. Então, no Natal. Alguns dias depois do Natal, nós recebemos o comunicado. Olha, meu pai está com Covid. Meu pai, minha mãe, tia fulano e tia Beltrano estão com Covid. Aí não, aí vieram as fotos no hospital, tão bonitinho. Então, algumas semanas depois, entrou em coma. Depois teve que entubar. Depois perdemos. Veio o primeiro choque. E essa pessoa que eu perdi, ela não era um parente. Ela era o parente. Sabe aquela pessoa que ela é muito mais do que um componente familiar? Ela é uma extensão de você? Simplesmente, só Uhum. dela existir no planeta, você está confortável? Se ela está viva lá, você não precisa falar com ela, pode dar 2, 3 anos sem falar com ela e ela sem você. Mas só de saber que ela existe, você se sente amparada? Sabe? Então foi mais ou menos tirar isso. E eu entrei numa vibe de transcender. Não, eu vou manipular esse sofrimento porque eu estou numa onda criativa. Se eu cair nessa tristeza que vai ser abaixo de 200 Hz, eu vou pá, e entrei nessa vibe de não sofrer. Um mês depois, eu estava dentro de uma UTI morta. O meu corpo resolveu falar: não, peraí, nós temos uma coisa para viver aqui, você não quer viver. E aí, os médicos se aproximavam e diziam: nós vamos fazer um teste de HIV. Eu pode fazer, vai dar negativo. Negativo. Nós vamos fazer um teste de lúpus. Eu pode fazer negativo. Negativo. Nós vamos fazer um teste para o câncer tal, que eles vão complicar de câncer, né? Pode fazer, não tenho isso não. Negativo. E aí eles foram. O resultado, eu saí do hospital e até hoje ninguém sabe o diagnóstico. Então foi um portal da morte. Eu passei por um portal da morte. Você passou por um portal da morte. Então, a gente observa que tudo isso está posto para todas as pessoas. Quem tem missão é missão. E a missão, ela não necessariamente tem que ser um terapeuta, tem que ser isso. É a missão da sua vida. Quem você É. nasceu para ser? Quais as perdas você não quer viver? Então, todas essas experiências, elas vêm me mostrando que a grande riqueza nossa aqui, eu acho que praticamente assim, dos 100% que a gente veio fazer aqui, 99,9% é você dar conta de quem é você. Se você der conta de quem é você com muita clareza, se você der conta de comunicar para o outro como é que esse outro vai viver com você sem te ferir, e como é que você vai fazer para viver com esse outro sem feri-lo, eu penso que se a metade da população mundial fizesse isso, nós teríamos um planeta, não é passando para regeneração, não. A gente ia passar Regenerado. pânico planetário. Mas, como você falou no início da sua fala, muito ricamente, a gente às vezes ainda quer controlar o outro, a gente ainda não acredita que o outro pode. A gente não acredita que a gente pode, mas em relação à vida do outro, a gente acha que sabe mais sobre a vida dele do que ele mesmo. Assim como as outras pessoas, muitas vezes, olham para nós, nos julgam por nós sermos quem nós somos, que do ponto de vista dela é um defeito, e aí ela acha que pode saber o que é melhor para nós do que nós mesmas. Entende? Então, a grande sacada desses últimos 52 anos da minha vida foi: você já descobriu quem é você? Você já domina essa matéria? Você já tirou 10 nisso, pelo menos 8,5, 9, acima de 5, você já passou nessa Já matéria? passou da média, Já pelo passou da menos? média nessa matéria? E agora, as pessoas que estão ao seu redor, você ainda está se impondo a essas pessoas ou você já sabe quem elas são e também já pode respeitar quem elas são e honrar a escolha desses outros? Uhum. Por isso que um dia na Eu nossa tô. conversa, eu me lembro que o que veio foi abrir mão do controle.
Abrir mão do controle. Soltar esse cabo de guerra. Cabo de guerra só ferra seu ombro. Imagina aí um cabo de guerra eterno. Seus joelhos não vão virar, E virar injusto, nada. né, Janete? Porque você está fazendo um cabo de guerra com a vida. É sério que você acha que você vai ter mais força do que a vida? Você tá doido, né? Eu tô repetindo uma frase muito assim para as pessoas, né, que têm me procurado, tanto aqui no consultório quanto no trabalho assistencial que eu faço. Meu amor, quem você é um presente de Deus para você. É um presente de Deus. Mas quem você vai se tornar, quem você se torna, é um presente seu para Ele, É como isso. forma de gratidão pela vida. E se você tiver isso como premissa, todas os seus problemas, né, as situações desafiadoras que aparecem na vida, as doenças, tudo isso passa a ter um propósito e um colorido completamente diferente. E você começa a entender que assim, uma doença no meu corpo físico é um alerta do meu corpo. Agradeço imensamente o meu corpo ter me provocado aquela dor insuportável. Porque não fosse essa dor insuportável, eu não teria ido olhar o que estava acontecendo. Não teria. E eu não teria tido a oportunidade de resolver. E a gente fica brigando com a dor. Toma um remédio para ela simplesmente parar, sumir e desaparecer. Né? E aí você trata seus sintomas, eu estou falando de dor do corpo físico, mas é dor emocional, é qualquer tipo de desconforto, de incômodo. Olha para esse desconforto, olha para esse incômodo e converse com ele. Quem me conhece na intimidade fala assim, gente, essa é a pessoa mais louca que existe na face da Terra. Eu converso com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com o meu corpo, com Deus, com quem eu ainda vou conversar para ir já preparando o campo, né? Então eu converso o tempo todo. E aí, converse com esse pensamento, converse com esse sentimento, converse com esse desconforto no seu corpo. O que eles querem de você? E aí, Ou o que Renata, eles querem que você faça, né? e Diga. aí eu pergunto às pessoas que estão assistindo aqui agora. Tem pessoas nos assistindo aqui. Uhum. Você aí acha que sofrimento e dor é a mesma coisa? Conta pra mim. Conta pra mim aí. Você acha que dor e sofrimento é o mesmo, tem a mesma tônica, tem o mesmo sentido? Porque eu tenho percebido que muitas pessoas colocam dor e sofrimento como sinônimo. Me fala aí, o que você acha? Interage comigo. Me responde aí, por favor, só para eu saber se essa impressão minha está certa. Dor e sofrimento é a mesma coisa? Vamos ver se tem de alguém que vai responder. A minha coisinha aqui não está andando. O meu A, também não. a Patrícia disse verdade. Mas eu quero saber assim: é, dor e sofrimento é a mesma coisa? Para quem aí dor e sofrimento é a mesma coisa? Só para a gente ter uma base. Deixe-me ver. Sofrimento é uma coisa, mas eu não consegui ler. Deixe-me ver aqui, peraí. Botando os ajudantes. E a gente faz assim, o trem fica cheio de luz, né? A Paty falou assim: não, sofrimento é uma coisa mais prolongada e dor é pontual. E se a dor doer muito tempo? E se você estiver sentindo dor e essa dor durar aí uma semana, duas, mais prolongada, vira sofrimento? Como é isso? Vamos lá. Mais alguém falou? Para mim é muito difícil. A Grise diz que não. É uma coisa. Não, peraí. Para mim é muito difícil sair do controle. Tenho
tenho trabalhado nisso. Largar o controle não é fácil, mas no dia que você larga e alguém chega com o controle, você bate na pessoa. Opa, Quando você digo larga força. o controle, a felicidade, seu corpo gosta tanto e tudo em você gosta tanto, se alguém te oferecer o controle, você quer dar um couro. É Tipo maravilhoso, isso. né? Tipo isso. Renata tem experiência na pele aí de largar o Opa, controle, né? A Gris falou assim: sofrimento é psicológico, nós que controlamos. É mais ou menos isso, Gris. O Paulo Vieira fala muito sobre isso. Ele fala assim: a dor é inevitável, você está encarnado. Então, se o seu corpo tem neurônios, né, e tem aquele tanto de terminação nervosa que liga com o cérebro, se você não sentir dor, você está doente. Você não consegue captar o chamado do corpo, como a Renata falou aí. Né? O corpo doeu, eu fui olhar. Aí, graças a Deus, eu resolvi a coisa em tempo. É isso, a dor é um alerta. O sofrimento, segundo Paulo Vieira, é opcional. deixa eu Então, te contar uma coisa. Eu vou ter que te interromper. pode falar, pode Essa falar. fala não é segundo Paulo Vieira. Quem fala isso antes dele? Você? Paulo Vieira foi meu colega, adoro ele. Foi meu colega e eu tava tinha acabado de me divorciar. E ele falou: "Nossa, mas você tá tão bem para quem passou por tudo que você passou". E eu contei para ele. Eu falei assim: "Eu aprendi com meu bisavô. Dor é necessário. Dor é Sofrimento é opcional. inevitável. Sofrimento é opcional". E ele Não eternizou queria você na entregar o Febracis, minha coleguinha, querida. mas eu. E ele eternizou você na Febracis. Eu fiz Febracis, aprendi com ele o que você falou com ele. Olha que bacana. Né? Olha E como que o assim mundo a gente gira. vai se espalhando. A gente se É, espalha pelo mundo através dos contatos que a gente vai fazendo. Então, exatamente. observa que coisa rica. Eu nunca podia imaginar que a fonte disso viesse dessa informação tão linda. É incrível isso, né, gente? O mundo é realmente um ovo, né? Vamos, vamos, É, vamos combinar. E eu estou perguntando aqui a quem está escutando isso sobre a diferença de dor e sofrimento, porque sentir dor é o mínimo, porque dor passa. Se ela não passar, tem uma doença instalada. Agora, olhar para isso e ressaltar o problema é que faz com que a gente sofra. Então, quando meu tio morreu, eu quis suspender a dor. De tanta ânsia de não querer sofrer, dessa vibe de não querer sofrer, eu falei, também não vou sentir dor. Então, é possível você sentir dor sem sofrer. Eu descobri bingo. Sabe assim? Bingo. É possível você sofrer, você sentir dor sem sofrer? É verdade, é possível. E a tudo que você psicologia. passou, da forma com que você passou, você fez o mesmo movimento. Você enfrentou tudo de uma forma tão lúcida, né? Teve seu corpo operado, teve seu corpo cortado, mas você fez isso de uma forma tão lúcida que você sentiu dor, muita dor. Mas sofrimento não. Nem por um segundo. E aí, Na psicologia, a gente fala que dor é uma resposta fisiológica a um estímulo desagradável. Sofrimento é uma prisão mental que a gente faz, que a gente mesmo cria e se coloca lá dentro e fica naquele looping. E ele, claro, aumenta a sua dor porque ele dispara mais mais cortisol, secreções mais nervosas. adrenalina e aí o corpo vai embora. É exatamente essa mecânica. Então, essa lucidez de você poder perceber que você pode estar vivendo o pior momento da sua vida e que isso não precisa ser um calvário. Isso não precisa se tornar uma pena. Isso não precisa se tornar uma
um peso, uma cruz nas suas costas, sabe? Isso traz para aquele momento uma rapidez maior de processamento. Então você pode escolher. Quando a gente trabalha com a gratidão, e eu tenho trabalhado com a gratidão muito nos últimos meses, de forma sistemática, eu já estou no 4º grupo de gratidão matinal, que é todo dia às 7 horas da manhã, né? De segunda a segunda, sem intervalo comercial. Então a gente observa que é verdade, que lá tem assim aquela concepção, né? Pegue seus momentos e procure algo para agradecer. Ache pelo menos 5 motivos, 10 motivos para agradecer por aquilo. Tem gente que fala, Janete, você é louca. Como é que eu tô vivendo esse inferno aqui? Eu falei, eu já entrei no inferno e eu já saí dele. Eu sei que é possível você agradecer com a tormenta na sua cabeça. Ela vai passar mais fácil. Tudo que você olha cresce. Tem um ditado popular antigo, o olho do dono engorda o gado. Por que o olho do dono engorda o gado? Porque ele está de olho, porque ele está prestando atenção, porque ele está olhando se a vacinação está em dia, porque está presente. Então, se tem uma dor acontecendo e você só olha para isso, outro dia, exemplo meu, minha perna começou a doer, certo? Aí, eu falei, o que será que eu tenho nas pernas? Adivinha, fui fazer uma consulta, sabe aonde, né? Tio Google. Aí fui pro tio Google, Fofoqueira mó. O que pode ser? Caramba, antes eu não tivesse pesquisado. Olha, praticamente de A a Z, tem coisa que dá dor nas pernas. Coisas bobinhas e coisas gravíssimas. Eu falei, e agora? Eu vou escolher ter o quê? Qual que eu quero? Eu falei assim, eu não tenho nada. Eu tenho vontade de fazer caminhada. Bora lá, tem que fazer caminhada, né? Aí depois eu descobri que realmente não é isso. Não tem nada a ver com doença. Eu trabalho sentada praticamente o tempo todo. Então, aí a posição das pernas sentada muito tempo realmente prende lá embaixo o sangue. Eu tenho que botar as pernas para cima, eu tenho que fazer caminhada, eu tenho que fazer determinados tipos de exercício. Pronto! Comecei a fazer, as dores, a perna desinchou, as dores diminuíram, até acabaram. Agora, fosse eu ficar lá naquela escolha do que é que eu quero ter. Qual dessas coisas aqui minha família já teve para eu ter também? Varizes é a primeira coisa, aquelas varizes grossas que minhas tias têm na perna, aquelas varizes enormes. Então, pode ser uma trombosezinha, um negocinho assim, uma trombose, um negócio bobo, né? Trombosezinha na perna. Eu tenho um amigo que ele fala assim pra mim, olha, você já passou por esse tal desse portal da morte algumas vezes. Se você for gato e tiver 7 vidas, você já gastou 4. Mas se você só tiver 5, lascou. Falo, não, fica tranquilo que eu tenho 200, fica tranquilo. Quando a gente está falando do ponto de vista da dor física, talvez fique mais palatável, mais fácil da gente compreender algumas coisas, né? Quando a gente estuda psicodinâmica, quando a gente estuda metafísica, quando a gente, né, faz essa leitura um pouco mais abrangente sobre os sintomas do nosso corpo, a medicina oriental, né, a indiana, a chinesa, a japonesa. Cada órgão do nosso corpo tem uma referência, né, tem uma ligação com o estado emocional, com alguma coisa, né, cada parte do nosso corpo. Então, assim, quando a gente fala da questão física, é mais fácil de compreender. E aí, né, com certeza vai ter gente se perguntando assim, tá, vocês estão falando da dor na perna, vocês estão falando da dor na barriga, que a outra foi parada no hospital e arrumou um corte na barriga, que agora o cirurgião plástico vai ter que resolver, mas não dá nada não, nós vamos lá. Mas e dor emocional? Porque tristeza dói. Dói físico. Angústia dói. Né? Insegurança dói. Existem sentimentos, né? Existem as emoções de base e existem os sentimentos e que eles doem.
e dói no corpo físico. Pega alguém que está angustiado e que não sabe se expressar direito em palavras e pergunta para ela assim: mas o que você está sentindo? Mas na hora ela vai botar a mão aqui no meio do peito aqui e falar assim: é um troço, um aperto aqui no peito, né? Indecisão, a pessoa põe a mão na cabeça, né? Tristeza, põe a mão no coração. E por aí vai, né? Ansiedade no estômago, por aí vai. E aí, mas e aí? O que você faz com isso? Duas coisas que eu percebi que me ajudaram muito. A primeira é entender que toda emoção, né, e todo sentimento, se você dissecar ele vai parar numa das 8 emoções de base. Acabou, né? Toda emoção quer de nós uma ação. O que a tristeza me pede? Que eu me recolha, que eu me acolha, que eu finalize aquele ciclo, aquela porta que se fechou. O que a alegria quer de mim? Porque não manifestar sentimentos bons, porque eu já saí desse espectro. Todo sentimento é bom. Todo sentimento é bom, todo sentimento existe para nos ajudar. Então, não expressar a alegria me adoece. Me adoece. Quantas pessoas a gente conhece aí que estão se tratando de depressão? Sabe por quê? A maioria não permissão à felicidade. Simples assim. Então, eu não manifestar a minha alegria me adoece. O que a alegria pede de mim? Celebração. Compartilhar. Né? E por aí vai. Medo, culpa. Cada um tem a sua história arquetípica por detrás e cada um tem a sua ação correspondente. Então, isso é uma coisa que eu, depois que internalizei isso, e por que eu estou repetindo tantas vezes internalizei? Uma coisa é o que você aprende aqui, outra coisa é o que você vive no corpinho. Tem muita gente que sabe disso, mas não vive. Não adianta nada. Então, depois que eu entendi isso, a outra coisa que me fez uma diferença tremenda foi a bendita da aceitação. O trem difícil. Porque a aceitação implica perca de controle. Abrir mão. Aceitação não é conformismo. Que existe muita confusão, né? Aceitação é olhar para a situação do jeito que ela realmente é. Olhar para aquilo que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, que eu estou pensando, que eu estou fazendo, do jeito que é. Bonito, feio, bom, ruim, não importa. É o que é. Aceitação me faz ter um panorama muito mais claro do que está acontecendo. Porque eu não vou brigar para tentar provar para mim mesmo ou para quem quer que seja que aquilo não é assim. Branco é branco e eu aceito. Agora, eu posso não gostar do branco. E aí, se eu não gosto do branco, eu tenho a oportunidade de botar um pigmentozinho lá no branco e transformar ele num azul. Então, se eu estou sentindo uma tristeza e eu sei o que ela pede de mim, eu vou atender o que ela está pedindo. E eu vou aceitar que ela faz parte de mim. Porque o que aconteceu com a Janete foi, trocando em miúdos, uma não aceitação de si mesma. Tinha uma dor, não é que ela não aceitou a dor, ela não aceitou a Janete que estava sofrendo. Não tem como você falar assim, essa parte de mim aqui que eu não gosto, não existe isso, bebê. Se alguém acreditava, acabei de desiludir a criança. Não tem como. A não ser que você vá ser, né, fazer companhia pro Jack Stripador. Aí pode ser. Ele te divide em algumas partes. Mas não é legal. Então,
acolha, aceite quem você é com todas as suas dores, com todas as suas mazelas, com todas as suas sombras, com toda a sua luz. Porque só aceitando as sombras que você tem é que você vai falar assim: eita, eu preciso melhorar isso aqui, ó. Eu preciso rever isso aqui. Porque se eu continuar negando essa parte de mim, eu vou adoecer. O meu corpo vai falar assim: ô bonita, tem uma parte aqui que você tá jogando fora e eu preciso que você enxergue ela. Qual é a parte do corpo correspondente a isso que você está negando? Ah, é o seu fígado? Neném, vai estourar o fígado. Ai, mas eu nem bebo. É, mas vai estourar. Aí você vai no médico ou vai fazer qualquer outro tipo de intervenção e toma um remedinho para acabar com o sintoma e continua não olhando. E aí, dependendo do remedinho, o sintoma vai embora. Só que o corpo continua lá. Ei, eu existo, tô aqui. E aí sai do fígado e vai para enxaqueca, que é o correspondente direto. E aí sai da. E você. Daqui a pouco você tá tomando 20 remédios por dia, nego. E não vai resolver. Não vai resolver. Não vai E resolver. tem mais. Né? A gente vai, quando a gente entra em não aceitação, e eu percebi esse movimento muito claramente em mim, a gente coloca máscaras. Qual que foi a máscara que eu usei? A máscara da terapeuta bem-sucedida. Eu não posso sofrer. Eu tenho que estar bem. O sofrimento, a tristeza precisa ser sublimada. Porque se eu cair a minha energia, eu vou frequenciar com energia de baixa densidade. Como seria você estar com cólica? Você está triste, você perdeu alguém. Como seria você se atirar na cama e viver o que tem que ser vivido? Recolher. Fazer como a Renata falou, vou tirar um tempo sabático, vou me recolher. Não quero falar com ninguém, não vou falar com ninguém. Depois, quando eu estiver pronta, eu volto. E isso é um direito de todas as pessoas, não são só das pessoas públicas. Como seria eu não estou bem? Então, se eu não estou bem, eu vou me recolher. Aí você fala, Janete, mas eu não posso fazer isso, eu trabalho. É verdade. Mas e o tempo que você não está no trabalho? Você mora lá 24 horas por dia? E outra coisa, Janete, mas a minha casa é cheia. Eu tenho meu marido e meus filhos, minha sogra, meu periquito, papagaio, papapá. Você não ensinou as pessoas a viver com você. Você não sabe quem você é. E se uma dessas pessoas também entrar numa necessidade de recolhimento, você também não vai entender. Porque a gente não conhece a nós mesmos e a ninguém. Sabe como é que a gente vive no mundo? Como tarântulas. Tentativa e erro, tentativa. A tarântula não enxerga nada. Ela vai andando e onde ela vai encostando, ela vai vivendo. Entende? Janete, tem uma pergunta aqui, meu amor. Ó, o reconhecimento é uma possibilidade para reconhecer nossas dores? Antes do reconhecimento, você tem que ter o conhecimento, né? Se você não sabe, não conhece, vou dar um exemplo que vai ficar mais claro. Se eu levar o meu carro para um cardiologista arrumar, não vai dar pressa. Se eu botar um marca-passo, alguém aqui que conhece marca-passo, já viu um? Ah, o recolhimento. Tá, deixa eu só terminar isso aqui, porque isso é legal. Se eu levar um marca-passo para um mecânico, ele vai olhar e falar, já dei isso, onde que eu ponho essa peça? Né? Então, quanto mais capacidades de fazer distinções você tiver, o que é a capacidade de fazer distinção? Quanto mais você conhecer coisas, e aí a gente está falando da nossa individualidade, dos nossos sentimentos, do nosso corpinho e tarará e tarará. Então, quanto mais você se conhecer, tanto melhor. Recolhimento.
Ela quis perguntar assim, o recolhimento é uma condição para a gente reconhecer as Pois é, dores, ela né? consertou embaixo, depois que eu. E curar também. Eu não acredito eu não acredito que só o recolhimento, né? A gente tem Janete gosta dele também. A gente tem um cara assim super legal que a gente admira muito, que a gente gosta muito dele, um tal de Osho, não sei se vocês já ouviram falar. Ele, quando veio para o Ocidente, ele trouxe o que a gente conhece aqui como meditação contemplativa. Porque ele entendeu que no Ocidente o povo não vai ficar como os orientais em posição de zazen 5 horas fazendo a OM. E aí o que ele fez? Olha, eu tenho que arrumar um jeito desse povo meditar. Eu tenho que arrumar um jeito dessas pessoas se conectarem consigo mesmas. E aí a meditação contemplativa é um estado de presença tão forte que você pode estar dirigindo, você pode estar lavando louça, você pode estar pintando, você pode estar tomando banho, você pode fazer o que você quiser. E você acessa esse estado de presença em você. E esse estado de presença começa, como o próprio Osho diz. Primeiro, observe os seus pensamentos. Observe os seus sentimentos. Observe a sua respiração. Observe seu corpo. Observe as suas atitudes. E depois que você se apropriar disso, quem sabe esteja na hora de você ensaiar um olhar lá para fora. E tem mais, sabe, Rê? Esse tempo do recolhimento, como a Patrícia pergunta aí, esse tempo de olhar para as dores, não adianta você só olhar. Tem que olhar e resolver. Então, você entra num processo de necessidade de recolhimento e só se recolhe. Você vai ficar recolhido quanto tempo? Você tem o quê? 5 anos para ficar recolhido? Você tem 12 horas? Você tem um final de semana? Você tem a noite, 8 horas do sono de hoje até amanhã de manhã que você vai trabalhar? Quanto tempo você tem para ficar recolhido? Então, esse tempo do recolhimento é um tempo para você tirar o espelho de fora para você conversar dentro. E ele pode ser de 1 minuto, ele pode ser de 1 ano ou 2. Mas a qualidade do reconhecimento desse momento está diretamente ligado ao tanto que você compreende sobre você. Eu vou dar um exemplo. Eu, Janete, pelo meu jeito de ser, pela minha personalidade, eu não dou conta de ficar recolhida longa data. É natural de mim, né? Entrar num casulo e aí, quando alguém menos espera, eu já estou lá, ó, pá. Mas você não Batendo trabalhou asas. ontem de cama? Você já está aqui? Então, meu processo é rápido. Mas existe gente que não. Tem gente que entra num casulo, se ela não tiver um estado de presença avançado sobre ela, ela fica 6 meses, 1 ano, 2, 5. Ela leva décadas dentro do casulo. Uma vida. Uma vida. Ela leva uma vida dentro do casulo. E ainda olha e fala assim, a minha vida se resumiu a tal coisa depois que tal coisa aconteceu. Ela entrou num processo de recolhimento, que era um processo para ela poder se reconhecer, olhar para essa dor, entender, se acolher, se afagar, se preparar para sair. Mas como ela não sabe quem ela é, como é que ela funciona, ela nunca saiu. Ela começa a andar em ciclo ali dentro. E a vida dela vira o casulo. Você sabe o que acontece quando uma borboleta mora dentro do casulo, né? Não sai, né? Ela morre lá dentro. Ela não foi feita para viver no casulo. O casulo não é um lugar de prospecção, de expansão. O casulo é um lugar de transformação. Transformou, ele tem que quebrar. Você já viu algum pintinho virar galinha dentro do ovo? Morre. Morre. Se ele não nascer, se ele não quebrar a casca do ovo e sair do ovo, ele morre. Você já viu alguém virar adulto dentro de um útero?
Se deu 9 meses, não saiu, alguém tem que arrancar de lá. Porque se ficar lá, morre a mãe e morre a criança. Nunca vi ninguém ficar grávida 1 ano. A pessoa tem 12 anos que está grávida, 1 ano que está grávida, 2 anos que está grávida. Isso não existe. Deu tempo. Tem que quebrar e sair. É morte. São portais da morte. O bebê morre para a vida uterina e nasce para a vida na Terra. E ele vai sofrendo várias mortes. Ele sai da família e vai para a escola, ele sai da escola e vai para a casa dele, ele casa. Ele, sabe, ele sofre as perdas dos pais, as perdas dos filhos, se tiver que passar por isso. E são portais que a gente vai passando. A gente adoece, vai internado no hospital sem saber por nada por quê, sai de lá. São portais que a gente passa, são ritos de passagem que a gente vive. Então, esse recolhimento, ele tem que ter um tempo, ele não pode ser perene. Não, ele não é eterno. E tem que ter um propósito. Porque senão, se ele não tiver propósito, você vai ficando, né? Porque é gostoso, né, bem? É gostoso, né? Para quem gosta, é. Para mim, não é não. É uma pergunta. Não tem paciência para casulo. Não tem paciência com isso, não. Mas aprende. Tudo se aprende. Uma pergunta. Evolução é uma escolha ou dever? Então, eu vou colocar como eu percebo. Eu tenho um amigo que eu fiz a inscrição para fazer um trabalho junto com ele. E aí começou a pandemia, eu não fui. Ele diz o seguinte: você vai evoluir queira ou não queira. Né? Porque essa é a ordem natural das coisas. Todo ser vivente evolui. Ponto. Papai do céu determinou que assim seria, não vou discutir com ele, quem sou eu na fila do pão. Algumas pessoas evoluem mais rápido, outras menos. Algumas porque têm uma consciência e um propósito, algumas porque é o ritmo delas. Né? A minha percepção. Eu tenho o meu processo de evolução como um dever. Para mim, eu me dei o dever de evoluir. Eu me dei a obrigação de evoluir. Eu dei para mim. Eu não sei se Deus pensa que nem eu. Eu me dei. Porque eu sou tão protegida. Eu sou tão abençoada. A minha vida é tão maravilhosa. Ah, Renata, você não tem problema? Tenho, gente, como todo mundo. Mas eu tenho uma vida muito abençoada, sim. Basta eu caminhar aqui, eu estou no meu consultório aqui na 102 Norte, na 202 Norte. Eu caminho aqui até o setor comercial, eu vejo quanto a minha vida é abençoada. E eu vou sair daqui e vou lá dar um abraço dos moradores de rua, como toda quinta-feira. Então a minha vida é muito abençoada, eu tenho 2 filhos maravilhosos, eu tenho uma neta lindíssima, que eu tô achando que é tipo eu, assim. A Janete entendeu. Eu nunca... Entende? Então, assim, eu tenho vida. Não importa nem a questão financeira, não é isso. Eu tenho vida. Eu tenho inteligência. Né? Eu tenho braços e pernas que funcionam. Eu tenho uma saúde que só não é melhor por minha responsabilidade. Porque eu não faço aquilo que deveria fazer. Que é uma coisa que eu tô me trabalhando para poder dar conta dessa deficiência, né? desse desleixo em relação à minha saúde. E por que eu não vou me obrigar a retribuir para o Papai do Céu? Ser uma pessoa melhor. Porque, assim, é o mínimo. É o mínimo que eu posso fazer para Deus é ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor para mim mesma. Ser uma pessoa melhor para minha mãe, para o meu pai, para os meus filhos, para minha neta, para os meus colegas de trabalho. A gente acerta sempre? É óbvio que não. Ainda mais eu com esse meu jeitinho Fiona. Mas é nunca.
Mas a gente pelo menos se esforça, né, colega? A gente vai dando um jeito. Eu coloquei para mim como obrigação, como dever. Mas a leitura, no geral, que eu entendo disso é a evolução é um caminho natural. Você pode acelerar esse processo, você pode colocar propósito nesse processo, ou simplesmente ficar aí e deixar a vida me levar, né? Vai demorar mais. Como é que é para você, Janetinha? Igual para você. Para mim, a evolução é uma questão circunstancial. E eu acho extremamente inteligente querer evoluir logo. Sabe, esses dias eu estava estudando fazendo um curso sobre a física quântica de Deus. Então, fiz um curso profundo de física quântica. E aí, uma das analogias lá que a professora fala com muita propriedade é sobre quem é Deus, né? Então ela vai falando assim, imagina aí que Deus criou você. E você já está só no planeta Terra há X milênios, né? Indo e voltando, para quem acredita, né? Muito bem. Uhum. Então, imagina, vamos imaginar que o planeta Terra tenha 35 mil anos de presença humana. E eu tô aqui a isso, que eu sou veterana da coisa, né? Foi só tirar os dinossauros e eu cheguei aqui. Na primeira barca, né? Então, vamos imaginar. Então, até aqui, se eu estou aqui, eu sou uma criação divina. Com todos os meus defeitos e com todas as minhas virtudes. Nada em mim foi criado por outra ordem que não seja divina. Porque neste planeta e no universo, tudo é criação divina. Se existe o mal, é criação divina. Então, eu, com todos os meus acertos, todos os meus defeitos, também sou todinha divina. Muito bem. Então, se eu estou aqui, a presença divina está em mim. E Deus está aqui. Então, se eu estou aqui, ele chegou até aqui. Então, quando Renata fala assim, por que eu não vou devolver para Deus esse prazer, essa maravilha de eu evoluir? Eu vou mais longe ainda. Quanto mais rápido eu evoluo, mais longe eu levo Deus no universo. Porque ele vai no universo através das criaturas dele. E eu sou uma delas. Entende? Eu posso ser um piscar do olho de Deus, de tão pequena. Mas se ele me criou e ele está em mim, e eu estou nele, porque não é isso que a gente recita no eu sou? Eu sou um com Deus, eu sou um com o Criador, eu sou um com o universo. Então, quanto mais distante eu estiver, quanto mais longe eu estiver, quanto mais evoluída eu estiver, mais longe eu estou levando essa grandeza absoluta. Até o momento em que eu vou encontrar com ele de novo, vou voltar para a centelha divina. E ele vai me recriar novamente, porque Deus não vai ficar contido em si. Ele é expansão. Tudo que volta para ele é fonte. Aí você tem a fonte de água que brota pequenininha, lá no meio da mata. Aquela fontezinha vai brotando, daqui a pouco é um rio caudaloso. Aí daqui a pouco, aquele rio vai evaporar, com o sol vai virar nuvem. E vai chover, e a água vai cair dentro da terra, vai cair no mar, vai cair na montanha, vai cair em tanta coisa. E vai tornar, infiltrar, e vai voltar para os veios da terra, e vai voltar para onde? Para a nascente. E quando chega na nascente, ela vai jorrar de novo. Então é a mesma mecânica, é assim na terra como no céu. Então evoluir é muito mais do que uma obrigação. É uma inteligência divina. Então hoje eu faço assim, Renata, eu descubro que eu tenho um trauma. Alguém me traumatizou. Eu ainda estou descobrindo trauma, você acredita? Meu Deus do céu. Foi uma obra muito grande. Quando eu descubro, nossa, esse trauma tá ligado àquele dia que o macaco me deu bom dia na porta da padaria chupando melancia, né? Teve um trem grave lá atrás, acabei de descobrir, ó, céus. Eu, Meu pirulito caiu. na hora, é imediatamente, independente do que eu descubra. E olha que eu já descobri coisa cavernosa, incontável, coisa que não é repetível, tá? Perdão na hora. Olha, se vocês estão precisando disso para progredir, vá. Eu também, ó, corto na hora. Nada de ter trauminha
de estimação, ódiozinho de estimação, maguinha de estimação. Mas, Janete, o que fulano fez comigo foi muito grave. Ótimo, mais rápido. Libera isso mais rápido. Você Fica vai livre pegar uma disso quanto cebola antes. podre e vai guardar no seu armário, junto com suas roupas? É doido. Não nada. Sem Janete, vê se você consegue resgatar aí, que teve, acho que foi uma pergunta, antes do comentário da Grise, teve uma pergunta, eu acho. E eu não consegui ver. Ó, eu acho Mas que foi esse Janete, a negócio que a Janete está repetição. falando é legal. A gente até reza na força do ódio, meu filho, para ficar livre. É isso. Olha só, eu acho que Tranquilamente. é a Gabix. Janete, a repetição de padrões de relacionamentos fracassados é não evoluir ou recaída faz parte do processo? É assim, meu bem, segundo o que eu entendo, tá bom? É assim. Você vai lá e matricula numa matéria na faculdade. E aí você tira nota menos de 5. Você tem que repetir a matéria. Então, repetição de padrão é porque você não aprendeu ainda o que aquele padrão veio ensinar. Na hora que você aprender, você vai escolher automaticamente, o seu sistema todo vai escolher aprender de outra forma. Então, você para o padrão. E existem vários tipos de repetição de padrão. Existe repetição de padrão que é seu mesmo. Por alguma situação lá você achou que você era menos, e aí você começa a criar pessoas na sua vida para te dizer que você é menos mesmo, e vai sair repetindo. Aí vem namorado, aí vem amante, aí vem marido, aí vem que é tanto de gente, amigo, Tudo. patrão, tudo. Tem padrão que é familiar. A sua bisavó passou, sua avó passou, sua tia passou, sua prima passou, sua irmã passou e você está passando também. E tem o familiar de linhagem e tem o padrão que é de repetição de inconsciente coletivo. Todas as pessoas de tal pele, de tal cor, de tal economia têm que passar por isso, porque fulano mais Beltrano não dão certo, porque ele é da classe X, era da classe Y. Repetições de padrão de inconsciente coletivo. Isso significa que se eu estou presa num padrão é que eu não passei nessa matéria. Então, se tem um padrão repetindo na sua vida, para e olha para ele. Fala, escuta, o que eu tenho que aprender aqui? Então eu tenho que aprender que eu não preciso atrair para mim esse tipo de homem assim, assado, feito e cozido? Perfeito! Você já pode sair da minha vida e agora eu vou sintonizar de outra forma. Como eu faço isso? Mas aí eu volto à mesma tecla. Se você não sabe quem você é, muito menos o outro, como você vai fazer isso com facilidade? Exatamente. Eu acho. E eu acrescento, Janete, que ser melhor, se curar, se permitir se curar, é um ato de generosidade. Não é só com você, não, que com você é óbvio, mas não é só com você, não. É com todas aquelas pessoas que fazem parte da sua vida. Sabe por quê? Quando você não cura as suas feridas, você vai sangrar e vai provocar a mesma dor como forma de retaliação em pessoas que não te feriram. Você quer ver um exemplo? Hoje eu fui fazer as unhas. Ó que chique. Tô na vibe agora, unhas diferentes. É... E aí, dói, mas cura, viu? Fica tranquilo. Aí, eu tô lá com um monte de coisa pra contar pra minha manicure, que a minha manicure é que nem eu. A gente fica, enquanto faz unha, vai mediunizando, entendeu? A máxima fazer unha lá. E aí, chegou um representante comercial de alguns produtos lá que ela compra. E o cara sentou e começou a conversar. Eu, ele, ela, tal, não sei o quê. E aí ele começou, não sei aonde que o assunto foi parar nisso.
Mas ele começou a contar, a... começou a falar da história dele. E ele foi usuário de drogas por 6 anos e estava limpo há 22. Tem uma família linda, 4 filhos, tudo lindo, maravilhoso. Mas ele foi contar como é que tudo isso ocorreu. O gatilho foi uma família desestruturada, com um pai XYZ, e ele, depois que saiu do internato, que passou 3 anos no internato, foi morar com a família da que hoje é a esposa dele, que na época eles namoravam. Mas a família dela, né, o pai, a mãe dela, ficaram muito consternados com a situação familiar dele e acolheram ele. E era uma família maravilhosa. Sabe família tipo conto de fadas, assim? Aqui trem tudo certinho, bonitinho, papai Família ama Margarina. mamãe. É, papai ama mamãe, os irmãos todos se amam, papai e mamãe amam as crianças, põe lacinho no cabelo, que é a coisa mais linda. E ele ferrou a vida dessa família. Quando ele começou no mundo das drogas, ele causou muita dor para essa família. Essa família não feriu ele, essa família acolheu ele e ele trouxe a dor que ele trazia lá da história dele e que ele não curou, ele levou para essa família perfeitinha, né? A gente fala perfeitinha porque nenhuma é perfeita, porque não é perfeita. Então, não, mas esse fulano está sendo ingrato. Não, não é ingrato. Não é ingratidão. É dor. Ele não curou a dor dele. Ele não sabe viver se não for na dor, porque o sistema dele só assimilou a dor. E aí ele está num ambiente que todo mundo se ama, que todo mundo se abraça, se beija, com a mais linda dos olhos de mamãe. Ele não sabe nem o que faz com aquilo, gente. Entende? Então, quando você se permite, eu tô até arrepiando, gente, Maria. Quando você se permite se autocurar, é um ato de generosidade com as pessoas que convivem com você, bebê. E se a gente tem da vida aquilo que a gente dá, meu amor, seja inteligente. Como é? Seja inteligente. Eu vou me curar desse trem aqui, porque eu não quero dar isso para outras pessoas, porque se eu der isso para outras pessoas, olha o que eu vou receber. É um ato de é uma questão de ser inteligente. Ai, Renata, mas do jeito que você e a Janete falam, parece que é tão fácil. Não, não é. Não vou mentir para vocês, não. Não é. Não é. Tem que ter muita determinação, tem que ter muita resiliência, tem que ter paciência, tem que ter tolerância, tem que ter Investimento. disciplina, desprendimento, investimento. Mas é simples, amor. É assim, ó. É 2 mais 2 é 4. É simples assim. Você resolve fazer faculdade de medicina. Tem que passar no vestibular. Tem que fazer a faculdade não sei quantos mil anos. Tem que pagar o demônio da faculdade. Entendeu? Tem que ler um mundo de livro. Tem que cortar os outros. Tem que cortar cadáver. Tem que saber receber no nariz lá o cheiro do formol até não aguenta mais. Tem que trabalhar em pronto-socorro para poder dar um jeito de aprender. Tem que furar alguém pela primeira vez. Tem que cortar alguém pela primeira vez. Tem que virar à noite estudando em nome daquele tanto de veia, base e artéria, fazer tudo de colo. Depois que forma, ainda tem que se especializar com a melhor área. Mas eu quero ser médico. Então, como é que eu encaro a minha vida? E eu preciso saber quem eu sou para ser feliz, para evoluir. E eu trato isso com menos dedicação do que eu escolho uma profissão?
Isso não cabe na minha cabeça. Aí a Grisiela coloca um negócio interessante aqui, ó. Ela fala sobre a opinião dela sobre não evoluir. Olha só. Ela coloca assim: para mim, não querer evoluir tendo essa consciência é sinônimo de preguiça. Ou melhor, negação do curso natural. Adorei essa frase. É uma negação do curso natural. É uma negação de Deus. Mesmo. É você olhar para Deus e falar assim: ei, o que você fez está errado. Quero não. Oi? Pior. Pior. Quando a gente fala que alguém está errado, pelo menos a gente tem uma opinião. O pior é assim: eu não me interesso pelo que você criou. Cagando para você, ó. É pior. É descaso. Ó. Ah, você criou tudo isso, foi? Nem para você. Entende? É muito mais grave. O buraco é muito mais embaixo. É por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, ele não tem ouvido. Deus não é uma pessoa. A gente chama Deus de pai. Mas Deus não tem sexo. Deus não é uma pessoa humana. Então ele não tem córtex cerebral. Ele não pode escutar, porque para escutar tem que ter orelha, e tem que ter os mecanismos dentro da orelha, ligado no cérebro. Ele não tem isso, ele é fonte. Então ele vai compreender você, ele vai ler você com perfeição, através da energia que você emana. Então, e ele não vai te contestar, porque ele te deu o livre-arbítrio. Então, se você estiver aí, eu sou fracassada, eu sou fracassada, eu sou fracassada, batendo pé, batendo pé, batendo pé, na raiva, no rancor, no ódio, ele vai falar assim: ah, fulano tá pedindo mais isso, manda mais, ele só frequencia com isso. E só vai ter isso. Você é abundante do que você vibra. Simples assim. Porque Deus é lógica. Deus não é contradição. O universo não é contradição. O universo é expansão, e a expansão é lógica. O que impede uma expansão? Você está na escuridão, você risca o fósforo. Ilumina imediatamente. Entende? Não tem contestação. Não, nesse tipo de escuridão, o fósforo não ilumina. Não, nesse tipo de escuridão, só lâmpada, fósforo não. Não existe isso. É luz, luz é luz. Luz é luz. Onde quer que for, luz é luz. Então, luz expande sempre. Ok? Luz expande sempre. Eu me lembro do caso de que esse menino conta. Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Divaldo Franco conta. Quando ele foi conhecer Chico Xavier, né? Chico Xavier foi conhecer, Chico Xavier é muito mais velho que ele ainda, né? Bem jovem. Aí Chico Xavier falou: o seu trabalho é incrível. Nós somos 2 postes de luz. E como postes de luz, nós temos que ficar afastados um do outro para a gente iluminar mais quantidade de espaço. Você quer sabedoria mais do que essa? Eu não preciso concorrer com você, você não precisa concorrer comigo. Nós somos luz. Luz não compete. Isso é fantástico. A gente expande. Só isso. Então, é responsabilidade de inteligência evoluir. E sair do controle, abrir mão. Ai, por que eu tenho que ser tudo do meu jeito, tudo assim, porque fulano, porque fulano, porque fulano. Caraca, quem é fulano? Quem é você? Por que fulano não é? E outra coisa, né, Janete? Você estava falando aí, eu estava me lembrando, tem um trem que me dá uma preguiça, que é o tal da pessoa que quer explicar tudo. Ah, você está cortando o trem e a pessoa está assim, não, mas isso é porque eu não perguntei. Eu agora vou usar meu lado Fiona. Eu não perguntei. Tudo tem uma explicação? Tudo tem uma explicação. É óbvio que tem, porque é lógico, né? O universo funciona seguindo uma lógica. A energia funciona seguindo uma lógica. Mas nem tudo lhe convém saber.
Ou às E vezes nem só um tudo é momento. necessário. Eu saber que o azul é azul porque juntou com o verde, com não sei o que, do não sei o que, só vai ser relevante se eu for mexer com isso, bebê. Porque se eu não for, o azul é azul, ponto. Eu saber que para fazer um macarrão à carbonara usa isso, 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 isso e isso. Se eu for fazer um, é relevante, mas se eu não for, meu amigo, eu sento no restaurante e falo, desce um. Então, assim, procure observar na sua vida, porque isso é fonte de muito sofrimento desnecessário. Procure observar na sua vida se você não está dando atenção e não está buscando explicações e teorizando, e ai, mas por quê? Mas neném, de coisas que não lhe dizem respeito, amor. Fulano fez isso. Ah, ele fez isso porque você é terapeuta dele? Não. Para ajudar ele a ampliar a consciência e parar de fazer? Não. Você vai atuar em relação a ele do ponto de vista médico, tal, não sei, não. Você só convive com ele, não é? Então você não tem que saber por que ele faz. Porque o porquê que ele faz é agravante ou atenuante e ponto. O fato é, ele faz. Ele faz. Aí você tem o seu livre-arbítrio para falar assim: eu quero isso para minha vida, continuo. Eu não quero isso para minha vida. Saio fora. Você não é uma árvore. Você pode andar e sair. Ai, Renata, mas eu moro com meu pai, eu moro com a minha mãe, eu não tenho como sair. Ok, lindeza. A casa é de quem? Quem paga manda. So sorry. Para de ficar nesse cabo de guerra. Ai, mas eu tenho que compreender. Não tem que compreender nada, você tem que compreender você. Se você compreender você, minha filha, já tá, olha, metade do caminho andado, né? Quando a gente estuda Enneagrama, por exemplo, a gente tem um tipo, a gente tem os 3 subtipos, a gente tem 2 asas, a gente tem 2 flechas, a gente tem garra. Olha o tanto de trem. A gente ainda tem os subtipos. Falei do estudo. Olha o tanto de trem. O tanto de trem que você tem que ver, que você tem que resolver, que você tem que se dar conta disso. Se você está tendo tempo para ficar elocubrando e achando, e nananã, do que fulano fez, por quê, mas nananã, meu amor, deixa eu te dar uma informação aqui preciosa, dorme com esse barulho. Você não está cuidando da sua vida. É simples assim. E tá arrumando dor de cabeça por esporte. Se você for masoquista, tá tudo beleza. Mas se você não for, tá errado, filho. Eu quero saber por que fulano faz isso ou faz aquilo, não me interessa. Deixa ele fazer o que ele quiser, fez porque quis. Fez porque não entendeu, não interessa. Interessa que isso não me agrada, então eu vou mudar. Se aquela pessoa me é cara, eu vou mudar o meu comportamento para não permitir mais esse tipo de situação. Mas se é uma pessoa que não me é tão cara assim, tchau, meu filho. E deixa eu contar para vocês. A fila anda e agora tá no biométrico, entendeu? É só botar o dedinho que a catraca roda. Então para. Porque eu conheço pessoas que estão há 20 anos, há 30 anos, reclamando da mesma pessoa. E aí, quando eu falo, se mata, porque eu não sei o que eu falo pra uma pessoa dessa, né? Eu falo, meu filho, você é doido? Aí a grossa sou eu. Agora, quando a pessoa me chama de grossa, eu já tô tomando como elogio. Que é uma
característica, né, da pessoa. Eu falo, obrigada. Então, assim, para de arrumar problema onde não tem. Para de arrumar dor, para de arrumar sofrimento. Você está colocando dentro do seu sistema um monte de coisa que você não precisa. Aí você está adoecendo. Aí você tem insônia. Aí você come demais ou não come. Aí você tem dor de cabeça. E claro, como você se ausentou de si mesmo, você não vai observar essas coisas e falar, o que isso quer me dizer? É óbvio que não. Você está olhando só para fora. Você vai se entupir de remédio, né, meu amor? Remédio é importante? É. É necessário? É. Mas ele tem uma função muito específica e pontual. Acabou. E tem mais, né? Então, assim, Toda vez que eu pergunto por que isso, eu quero entender, Janete, isso. Gente, olha, o Axis fala tanta coisa sobre a frase entender. Nem vou falar sobre isso, não, porque isso é uma live inteira só sobre querer entender, né? Mas é como se você estivesse em pleno voo e você pegasse um saco de peso e jogasse no chão e não deixa você voar. Se você quer voar, ou você quer voar ou você quer entender. Ou você quer voar, ou você quer sair, largador, ou você quer saber por quê. Saber por quê é um limitador. Te limita. Você vai parar a sua velocidade para saber por quê? Caramba, você tá no Carnaval de Salvador, no meio da pipoca. Você tá no meio da pipoca, lá Ivete Sangalo esgoelando em cima do trio. Do outro lado tem não sei quem, não sei o que. Você não sabe nem quem tá lá, de tanta coisa. Alguém vai dar um beliscão na sua bunda. Tu vai parar o carnaval para saber quem foi que beliscou a tua bunda? tenta a sorte. Boa sorte! O que a gente pode falar? Alguém te magoou, alguém te fez um negócio, alguém roubou você, deu cano, chifrou, traiu. Você vai parar para saber quem beliscou a tua bunda? Você vai parar para saber por que a pessoa te chifrou? Você não foi, por que ainda? Se você parar para saber quem beliscou a sua bunda, eles vão atropelar você. Entende? Você vai cair. E as pessoas vão passar por cima de você. E nem o salva-vida, que está ali, pago para te socorrer, talvez não consiga te socorrer. Essa analogia é muito clara. São escolhas. A pessoa foi lá e te deu um tapa na cara. Você quer saber se escuta, por que você me deu um tapa? Levou outro. É mais ou menos aquela história daqueles gols lá da Alemanha. Você assistiu o replay, era outro. Você achou que era replay, de novo era outro. Até fez certo. Tipo isso, enquanto estava tentando entender o que estava acontecendo, só tinha outro. Então, gente, assim, ó, vamos caminhando para encerrar, né, Janete? Que se deixar, nós fica aqui até amanhã. Se o Instagram não tomar providência, a gente dorme aqui. Opa! Eu tô com medo dele derrubar nós. Então, assim, não importa pelo que você esteja passando. Não importa. Tem coisas que doem mais, tem coisas que doem menos, ok. Dor. Mas, independente da dor, independente da situação que você esteja, existe uma maneira de resolver. Existe uma forma de sair disso. Mas isso só vai ser possível se você começar a fazer as perguntas certas para as pessoas certas e para as coisas certas. Ao invés de você ficar perguntando o que eu faço, como que eu faço, o que eu faço, como que eu faço, o que eu faço, como que eu faço, numa situação de problema, de crise, a pergunta não é o que e como. A pergunta é com quem que eu falo? Sabe por quê, alecrim dourado? Não é só você que passa por isso. Não é só você que... Existem um monte de outras pessoas que já passaram pela sua situação e já venceram.
de ficar quebrando a sua cabeça, o que que eu faço, como que eu faço, o que que eu faço. Senta com alguém que já passou por isso. Escute a história dessa pessoa. Para de ficar como vítima, coitadinha. Ai, ai, como eu sofro. Maísa, né? Meu mundo caiu. Para. Vai escutar o coleguinha. Fulano, você passou por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Como é que você saiu? A história dele é exatamente igual à sua? É óbvio que não, ele é uma pessoa diferente. Pega aquilo que ele te trouxe, que ele te deu de presente, porque ensinar como é que sai de uma situação de crise, não tem como você mensurar quanto vale isso. Pega esse presente que essa pessoa te deu, traz para sua vida, adapte a sua realidade e bora, né? Que foi o que a gente começou a conversar. A gente gosta de pessoas que falam, bora. Para isso você precisa parar de querer ter controle. Para isso você precisa desapegar. Para isso você precisa olhar para você, porque senão você vai copiar exatamente o que o cara falou e não vai dar certo. Você precisa saber quem você é. Senão, como é que você vai adaptar para a sua realidade, para a sua história, para a sua verdade, se você não sabe quem é você? Permita-se se aceitar com todas as suas dores, com todas as suas sombras. A gente tem uma amiga em comum, eu e a Janete, a gente chama ela de bruxa mor. Que ela fala assim: é no porão escuro onde estão as suas piores sombras que estão os seus maiores tesouros. Ipsis literis, viu, bonita? Então, acolha as suas sombras. Jogue luz nelas, não para que elas desapareçam, mas para que vocês consigam enxergar o que são essas sombras. E não estranhem. Se ao jogar luz e começar a enxergar, vocês se derem conta de que a sua sombra é só uma qualidade sua que você distorceu. Só isso. Então, eu vou encerrando, Janete, você encerra. Eu quero agradecer muito, 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 muito todos vocês que estão aqui. A Janete por sempre topar, né? A gente fala, Janete, vamos, vamos. Para falar de um tema que normalmente é muito, muito difícil, é muito duro, né? Falar sobre cura, doença, dores, sofrimento. E, né, eu e a Janete, acho que a gente consegue falar disso de uma forma mais tranquila, mais leve. E quem está me acompanhando sabe o quanto essa live foi especial hoje, não só pela minha retomada, não pode chorar, não só pela Janete ser uma pessoa muito especial, mas porque eu acabei de sair do hospital, de ter uma conversa definitiva com o médico que está atendendo meu pai. E aí a gente teve que tomar decisões do tipo, se acontecer isso, entuba? Se acontecer isso, reanima? Se acontecer... Entende? Foi essa a conversa. É fácil? Não, não é não. Mas eu fiz questão de estar aqui com vocês porque eu precisava desse carinho. Porque eu precisava desse acolhimento. Mas, sobretudo, porque estar fazendo essa live agora é a maneira como eu encontrei de honrar o meu pai. Eu só sou a profissional que eu sou por causa dele. Eu só estou na profissão que eu estou por causa dele.
Então eu queria agradecer muito, 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 muito todos vocês. E muito você, Janete, por todo o apoio, por todo o acolhimento, por todas as risadas, né? E espero que as palavras que a gente tenha dito aqui tenha tocado o coração de vocês, tenha promovido uma expansão mínima que seja de consciência na vida de vocês, para que vocês passem pelo que quer que seja na vida de vocês, com menos sofrimento, de forma mais leve. Deus nos fez para sermos felizes. Momentos de tristeza existem, mas a vida não é triste. Momentos de dor existem, mas a vida não é dor. Então, muito, 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 muito obrigada. Que vocês sejam cada vez mais felizes. Assim como eu e a Janete conseguimos aprender a sermos felizes, apesar de tudo. Com você, meu amor. Agradecendo também essa egrégora linda que se formou, agradecendo você pelo convite e agradecendo por essa condição especial da gente estar fazendo essa live, né? Isso tudo é muito especial. Então eu só posso encerrar dizendo o que a nossa bruxa amor fala, né? O Deus que há em mim honra o Deus que há em você, que há em vocês. E assim, eu agradeço imensamente essa oportunidade. É maravilhoso estar aqui, gente. É maravilhoso mesmo. Um beijo. Estamos à disposição para conversar com quem quiser, para expandir. Vamos lá, né? Nem o céu é o limite. Não. Gente, muito obrigada, boa noite. Beijos, fiquem com Deus. Estamos por aí. Beijos, beijos, beijos.